O Evangelho da Páscoa de 2021, 4 de abril, é o de São João, no capítulo 20, do 1º ao 9º versículo. Leiam, por favor. Lembremos-nos de que a Páscoa, de acordo com esta narrativa de São João, aconteceu depois do assassinato e do sepultamento de Jesus. Portanto, o ambiente aqui no túmulo de Jesus, na narrativa de João, é de tremendo caos. E esse caos é composto por uma visita de Maria Madalena ao túmulo e com uma desolação. Porque a surpresa se deu não porque Maria esperasse o túmulo aberto, mas que o encontrasse fechado para que ela velasse o cadáver daquele que ela amava, Jesus. E o que ocorreu é que o túmulo estava aberto. Isso a desorientou completamente, a colocou em correria em direção à casa de Pedro e à casa do discípulo amado. Ao contar para Pedro, o caos aumentou, com Pedro e o discípulo amado correndo em direção ao túmulo, sendo que o discípulo amado, talvez por ser mais jovem, se apressou mais, deixando Pedro para trás. Mas chegou ao túmulo, temeroso com o ambiente da morte, com o cheiro da morte, com a causa da morte, que matou Jesus, e que não foi uma doença, não foi um vírus, não foi lepra, não foi o tombo de um camelo, de um cavalo, não foi uma briga de rua, mas Jesus tinha sido assassinado pelo Império Romano em colaboração com o poder religioso, contando com a participação dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, de todo o aparato de segurança do templo, com julgamento absolutamente injusto, sem provas, que condenou Jesus sem direito à defesa, com o silêncio do Senhor, depois apanhando, sofrendo com uma coroa de espinhos que apertavam o seu crânio, sangravam o seu couro cabeludo, depois tendo que arrastar o patíbulo, uma madeira extremamente pesada, sob chicotadas, e quem lhe bateu foram soldados, a mando do poderio do Império Romano, com o apoio da religião. Soldados empunham chicotes e esboçavam sorrisos de deboche em nome do poderio que os cegou, que congelou suas almas, que petrificou seus corações e os fez se tornarem pedras batendo no Salvador da humanidade e do planeta Terra. Por isso, o nosso irmão João, apesar de correr, não entrou, porque aquilo tudo era morte. Afinal, havia a lei que proibia mexer em cadáveres, entrar em ambiente dos mortos. E assim João, obediente, impedido pelo medo, pelo pavor, que eram elementos que pairavam sobre o ar pesado, imposto pelo Império Romano e pela religião. Até que Pedro chegou. Chegou e, apesar de ficar para trás, entrou primeiro no túmulo. E, como Maria Madalena, afligiu-se. Afinal, esperava encontrar um cadáver, esperava encontrar um morto, afinal não tinha sido brincadeira. Ele mesmo negava que conhecia esse que foi assassinado. Ele assistiu. O assassinato, fugiu da cruz. E agora, ali vazio, ali o ambiente
completamente mortal. E parecia mais uma vez Jesus ter morrido, ter sido assassinado. Talvez até a alma humana de Pedro pensasse: eu ajudei a matar e agora matei de novo porque ele não está aqui. Até que eles vão embora. Perdidos, assim, não é brincadeira, não se deve condená-los, não se deve julgá-los. Pedro e João já viviam um julgamento pesado agora. Voltaram para casa. Mas Maria Madalena, esta mulher fantástica da história do cristianismo original, esta grande mulher permaneceu no túmulo, chorando, convulsivamente chorando. João descreve o choro de Maria Madalena. Ela chorava com razão, afinal, ali estava a morte e ali estava o vazio da morte. Nem o cadáver para ser velado. Até que ela olha para dentro do túmulo, depois olha para o jardim, quando ouve uma voz que ela pensou ser de um trabalhador, do jardineiro, e perguntando: mulher, por que choras? O que procuras aqui? E ela reconhece: a voz é do Pascal Jesus, do Jesus ressurreto, do Jesus que passava pelos escaninhos da morte e que estava ali vivo, falando com ela, que lhe pediu para que ela não o tocasse e fez de Maria Madalena uma apóstola. Disse: vai, anuncia aos meus irmãos que eu irei ao Pai e depois me encontrarei. Irei ao meu Pai e ao nosso Pai e me encontrarei com eles. Vai e avisa que eu ressuscitei. Este vai é um envio. Maria Madalena assume o protagonismo apostólico de anunciar a Páscoa. A morte não vencera. O poderio romano não vencera. A traição religiosa não vencera. Judas não vencera. A negação de Pedro não vencera. O ressurreto estava ali, à frente dela. Mesmo confundido, um trabalhador, bendita a confusão, porque Jesus fora tudo isso. Fora carpinteiro, fora pescador, fora camponês, fora pastor, fora várias atividades. E ali estava ele, como se fosse o jardineiro. Então, no meio desse caos, há alguns elementos que ficam como organizadores estruturantes, colocando vida no meio do caos. O primeiro é a manhã da Páscoa. Como diz São João nesta linda linguagem, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. A madrugada que vinha anunciando o dia radiante independia da vontade de Maria Madalena, de João e de Pedro. Independia da intervenção humana. Ela vinha e se colocava como o primeiro dia, como na criação. Primeiro dia da criação, agora é uma nova criação. Este elemento coloca ordem no caos, organiza o caos, anunciando que é um dia, o primeiro da humanidade, o primeiro que reorganiza o mundo e faz esse mundo um mundo novo. Primeiro dia. O segundo fator é que, afinal, independente da vontade maravilhosa e grandiosa de Maria Madalena, dos sentimentos profundos desta maravilhosa mulher, deste João amigo que Jesus amava, de Pedro, aquele companheiro de todas as horas, até mesmo quando falhou, independente deles, tão bons, tão generosos, tão preocupados, tão angustiados, independente de tudo isto, Jesus ressuscitou. A ressurreição
de Jesus é um ato divino, milagroso, que se impõe a todas as forças do Império Romano, que mata, crucifica, sangra, julga, pratica injustiças, mas não impedirá a Páscoa, não impedirá a ressurreição. E o terceiro elemento organizador aqui é o protagonismo. Afinal, não é mais o Império Romano o protagonista. Não são mais os soldados cheios de ódio os protagonistas. Não são mais os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os que fazem da religião puro negócio os protagonistas. Mas Pedro, o pescador, João, o pescador, Maria Madalena são agora os novos protagonistas da construção da nova humanidade e do novo mundo. Chegou a Páscoa para transformar inesperadamente pessoas que eram apenas peças de uma máquina produtiva e que agora são muito mais do que isso, são discípulos, apóstolos de Jesus, para ajudar a construir um novo mundo. Nós vivemos hoje no Brasil um caos também, no mundo também. A pandemia que mata é usada como arma de genocídio por aqueles que, como nos tempos de Jesus, o mataram e mataram muitos e milhares, sufocaram. Hoje também matam. Mas é preciso que nós assumamos o protagonismo assumido pela fé. Por João, que ao entrar no túmulo creu, como escreve, ele mesmo escreve no seu evangelho, né? Entrou e creu, acreditou, mobilizados pela fé. A fé é um dom de Deus, mas é realização humana. Nós cremos ou não cremos. Se cremos, nós nos engajamos. Se nós nos engajamos, nós abraçamos a Páscoa. Se abraçamos a Páscoa, nós a realizamos libertadoramente no mundo atacado pela pandemia, atacado pela morte, sacudido pelo luto, pela tristeza, pela perda. A todo momento nós recebemos notícias de pessoas amadas. Agora mesmo, uma pessoa especial me disse: eu levei uma pessoa para o hospital contaminada pelo vírus. Outra me mandou uma mensagem dizendo: o amigo Manuel, nosso irmão, não resistiu. Todas as notícias são calamitosas, todas as notícias pesam e cheiram a morte. Mas é preciso protagonizarmos a Páscoa, a ressurreição, e fazermos com que a vida se imponha, em que a vida seja realmente aquela que exale um túmulo aberto, um túmulo que não segura quem é para viver e viver eternamente. Que seja assim contigo, meu irmão, minha irmã, né? Com esta ressurreição te atinja, te abrace. Se por acaso perdeste pessoas queridas, pessoas dos familiares, ou se sofres como eu sofro com a dor de milhões de irmãos e irmãs nossos brasileiros e brasileiras contaminados e contaminadas, quase 400.000 pessoas do nosso povo mortas, praticamente assassinadas, muitas delas. Isso dói, isso machuca, isso nos faz respirar a morte, mas é preciso que nós nos deixemos tomar pelo protagonismo que vem da Páscoa de Jesus, que venceu a morte, ressuscitou eternamente para deixar esta tarefa de construir um mundo novo, um novo amanhecer nas nossas mãos. É tarefa nossa, é tarefa da nossa fé, é tarefa do nosso engajamento, é missão que Ele nos coloca à disposição, coloca sobre as nossas mãos, sobre a nossa fé, sobre os nossos ombros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.